Verdade. Eu tô nervosa. Eu também. A gente pode cancelar. Ah. Boa noite a todos, boa noite a todas que estão aqui nos acompanhando e bem-vindos ao primeiro episódio do podcast do Corém Goiás. O espaço dos comentários já está aqui liberado para que vocês mandem as suas dúvidas e no final elas vão ser respondidas. E já aproveita também para nos seguir aqui no nosso Instagram. Bom, hoje nós iremos falar sobre o desafio de manter a produção de leite durante a internação do bebê. Para discutir esse tema tão importante para os profissionais da enfermagem, nós estamos aqui com a doutora Lauara. Ela é nossa conselheira e suplente do Corém Goiás, especialista em aleitamento materno. E ao lado temos a Bianca Cruz, que precisou amamentar o seu filho recém-nascido na UTI por 60 dias e vai contar um pouco de como foi essa experiência. Bom, alguns bebês, após o nascimento, precisam ir para a UTI e não podem voltar para casa junto da sua mãe. Nesse mês, nós celebramos o Agosto Dourado, que trata da importância do aleitamento materno. E o dourado simboliza o valor de leite, o valor que o leite tem na vida do bebê, o valor de ouro. Infelizmente, muitas vezes existem alguns empecilhos para a amamentação, principalmente quando a gente fala em situações em que o bebê tem que ir para a UTI. Bom, por isso, a doutora Lauara, boa noite. Você poderia nos explicar se é possível que a mãe amamente o filho, mesmo ele estando na UTI? Boa noite a todos e a todas. Sim, é possível. A gente tem várias estratégias, a gente segue o protocolo da ABM, que é a referência em relação ao aleitamento materno, e onde tem alguns passos que a gente vai seguir para que esse leite seja estimulado e ele vai ser produzido. E a mãe finalmente vai conseguir ofertar esse leite. E claro que vai depender se esse bebê ele vai ter condições de ser alimentado, né? Muitas das vezes, às vezes o neonatologista ou pediatra ele ainda não vai liberar o alimento. Mas assim que for liberado, vai ser avaliado por qual via esse leite materno vai ser oferecido e a mãe vai poder ofertar ele da melhor maneira. Ótimo. E a Bianca viveu algo semelhante, né, há um ano atrás. Bianca, boa noite. Você poderia contar pra gente um breve depoimento, assim, de como foi e como que você conseguiu amamentar o seu filho durante os dias em que ele esteve na UTI? Claro, boa noite, gente. Então, o Samuel, ele sofreu anóxia ao nascer. Precisou ser reanimado e entubado. E nesse período, eu não podia pegar ele no colo, nada, só ver. E aconteceu ele ficou com, até me corrija se eu estiver errada, como que fala, ele ficou com a parenteral. Ele ficou recebendo, acho que nutrientes pelo cordão umbilical por, acho que 4 dias. No 5º dia que ele pôde receber o meu leite. E quando eu cheguei em casa, a Lauara já foi lá me ajudar, me ensinou a ordenhar, eu nunca vou esquecer, foi muito legal, assim, ela no começo, que é o colostro, o leite é bem pouquinho mesmo, e ela vinha com uma colherzinha minúscula, ela fala que é pra gente não criar muita expectativa, né, que no começo é pouquinho mesmo. E me ajudava o jeito de massagear, e eu massageava e enchia uma colherzinha, ficava toda orgulhosa. E assim foi indo. No outro dia eu já enchi uma colher maior, no outro dia outra maior ainda, e foi indo. E finalmente eles deixaram eu amamentar o Samuel lá. Eu ficava na sala de ordenha, eu ordenhava das 8 às 8 da noite, de 2 em 2 horas. Era 1 hora de ordenha. Aquele relógio era... eu ficava olhando para aquele relógio o tempo todo. Eu ordenhava, a moça do lactário pegava o meu leite e levava até ele. E o que eu achava muito legal é que, assim, apesar da gente não poder pegar o nosso filho no colo, no caso do Samuel que estava entubado, a gente podia amamentar, entre aspas, pela sonda. Então eu pegava o leite, eles me ajudavam, eu colocava na seringa na sonda e ia descendo lentamente. Aquilo para mim era muito satisfatório. Eu estava participando dele se alimentando ali. E foi isso todo esse tempo. Quando ele aceitava muito bem o leite, no outro dia já aumentava a quantidade.
As meninas até ficavam brincando comigo. Ê, Bianca, prepara que aumentou a quantidade. E eu na correria lá pra sempre dar certo a quantidade de leite pra ele. Até que chegou no finalmente dele receber a alta, ele foi pra choquinha. Tiraram a sonda e aí ele recebia na mamadeira. E era sempre assim, era um pouco na mamadeira e quando tava perto, Bianca, vamos testar agora no peito. Aí iam passando os dias, ficava mais no peito, menos na chuquinha. Até que em um devido dia ele mamou só no peito. E aí foi quando ele recebeu a alta. Mas eu sempre fui muito ajudada. Desde a Lauara, o tempo todo eu mandava mensagem. Lauara, como é que me ajuda? O Leandro, uma vez, na última ordenha, que o psicológico da gente atrapalha muito. Muito mesmo. Tinha um dia que era difícil sair leite. E uma vez eu pedi pra uma enfermeira lá, falei, nossa, tem como o Leandro entrar aqui na sala de ordenha? Tava só eu, não tinha nenhuma outra mãe. Ela, vou abrir uma exceção, mas pode. E aí o Leandro entrou e me ajudou, porque ele participou de quando a Laura me ensinou a ordenhar. Então ele sabia direitinho. E aí ele me ajudou. E aquele dia, assim, foi muito bom. E lá também as meninas da sala de ordenha, as enfermeiras, muito amigas da gente, sabe? Eu falava, nossa, será que vai dar tempo? Ela, calma, Bianca, vai dar tempo. E sempre eu sou muito grata pela assistência que eu tive, por todas as enfermeiras que ficaram próximas a mim lá. E existiu todo esse esforço, então a gente percebe realmente a importância, né, da amamentação para o bebê. Aí, doutora Lauara, você pode falar um pouco mais sobre isso, sobre a importância de amamentar tanto para a mãe quanto para a criança? Sim, a Bianca falou uma coisa muito interessante, que é a parte do psicológico, né? Então, assim, quando o enfermeiro ele vai ali prestar alguma assistência e tratando de aleitamento materno, então a gente procura sempre pensar o que faz produzir, né? Nós precisamos de 2 principais hormônios, que é a prolactina e a ocitocina. Então, o que faz produzir? Quais são as interferências que vão diminuir essa produção? Então, eu lembro que a gente até eu ficava preocupada, que será que a Bianca vai seguir? Que eu pedia para ela, vai pro quartinho do bebê, cheira as roupinhas, cheira o pescoço do marido. Porque a gente precisa diminuir essa parte de estresse, né? Porque ela já está passando por uma angústia que o bebê está lá na UTI, ela está longe dele, é algo totalmente inesperado, ela planejou, sonhou tanto com o dia do seu nascimento, de repente o bebê está fora. E isso faz com que tenha uma interferência na produção de leite. Então, às vezes, a gente pensa que é só ir lá e fazer a ordenha. Mas a gente tem todo um trabalho por trás disso. Então, a gente vai trabalhar com o psicológico da gestante, não, desculpa, da puérpera. A gente prepara toda a família. E uma coisa crucial é rede de apoio. Nós, enfermeiros, a gente consegue ser uma rede de apoio, técnico de enfermagem também, mas a gente precisa do complemento, que é o esposo, principalmente. Quando eu falo que os pais e os avós são os principais. Então, quando a gente tem o esposo ali do lado, né? O Leandro sempre do lado, a gente brincava que ele ordenhava melhor do que a Bianca. Sim, é verdade. Então, a gente trabalhava ali na parte do massagear as mamas, alimentação, hidratação, estímulo, porque quanto mais há estímulo na produção para produzir o leite, qual que é o maior estímulo? O estímulo é a amamentação em si. Então, se eu não tenho ali a sucção, a tendência é o leite ir diminuindo cada vez mais. Então, a gente estimulava, né, com massagens, a parte psicológica dela estava tudo ok, Bianca, toda a vida sempre feliz, sempre esperançosa. Às vezes tinha algumas angústias, porque cada vez que o Samuel aceitava, mais aumentava a quantidade. Eu falava, fica tranquila, leite tem aí. Vamos simular o Samuel mamando, vai dar tudo certo. E eu lembro que até quando a Bianca mandou mensagem, falou, nossa, o que eu faço? Eu tô acordando de madrugada com muito leite.
Falei, vamos ordenhar, né? Então, não é somente a técnica, a gente precisa trabalhar não somente a parte de protocolos e pegar só a teoria. Então, a gente precisa pensar o que pode interferir nessa família que vai fazer com que ela estresse e haja bloqueio de hormônios. Eu preciso diminuir isso o máximo possível. Hoje em dia, já não tem mais a questão de é proibido comer chocolate, né? Já foi provado cientificamente que o chocolate em pequenas quantidades, ele não tem tanta interferência para dar cólica no bebê. Então, eu até, né, a gente conversou, posso um chocolate? Pode, libera um, por quê? Porque ali minha preocupação era o quê? Trazer bem-estar para ela, diminuir aquela tensão. Então, quanto mais feliz, mais coisas que ela estava fazendo para que deixasse ela cada vez mais feliz, melhor eu ia ter na produção de leite dela, porque eu já tenho um fator a favor. E é claro, os estímulos, né? Então, é interessante não querer, eu vou ordenhar e já vai sair aquele tantão de leite, né? É aos pouquinhos, uma colherzinha de café, depois a gente evolui para a colher de sopa, depois a gente evolui para umas quantidades maiores, chega nas marmitas, né? Sim. E sempre, às vezes, tem angústia, né? Como ele ficou alguns dias com a nutrição dele era parenteral, então não recebia leite materno. Mas o interessante é o quê? Quando a gestante ela é preparada na gestação mesmo sobre o aleitamento materno, ela entende como é produzido, o que vai ajudar ela e que ela consegue amamentar. E se acontecer alguma intercorrência, ela vai saber o que fazer. A Bianca ela foi preparada desde o pré-natal, né? A gente chama de pré-natal da mama. É um apelido carinhoso. e ela já sabia de tudo. Por isso que ela teve a sabedoria de, na hora que ela voltou para casa, ela falou assim, agora eu preciso estimular, porque eu quero oferecer o leite materno. E a gente ficou belas horas, né? Sim. Massageando, estimulando, e nenhuma gota saía. E eu falei, fica tranquila, vai sair, calma. Aí depois, assim, de umas 3 horas, né, a gente estimulando, a gente conseguiu tirar a gota de ouro do colostro, né? Ele veio ali numa colherzinha de café. E eu fiquei muito feliz, porque a gente não consegue fazer milagre, né? Não tá 100% na mão do profissional. Eu gosto de dizer que é 50%, 50%. E a confiança do paciente no profissional de enfermagem é o crucial. E a nossa cabeça fica assim, ela precisa produzir, porque o leite materno vai ajudar a desenvolver. Então, assim, só pra gente ter uma noção, no Brasil a gente tem uma quantidade muito grande de internação, das internações de UTI, a maior parte dos casos são prematuros. E os prematuros, eles nascem com uma imunidade mais baixa, né? O sistema imunológico dele não tá tão bom. E quando a gente vai pegar as causas de mortes neonatais, que é de bebês, a maior parte das causas é por infecção. Então, o que mais que vale ouro, que vai conseguir fortalecer o sistema imunológico? O leite materno. E vai ajudar ele a desenvolver. Então, o bebê que já teve complicação, que tá ali na UTI, então o leite materno era crucial para o desenvolvimento e a evolução positiva para o Samuel sair da UTI. E era esse o nosso foco. E que ele saísse de lá e continuasse desenvolvendo cada dia mais para ele ter bons resultados, boas evoluções durante o período que ele ia ser assistido já em casa, né? Então, Bianca está de parabéns, inclusive, né? Por ter confiado e seguiu muito à risca. Tanto que no outro dia, eu nunca vou esquecer dessa foto, ela me mostrou uma colher de sopa. Finalmente! Eu consegui uma colher de sopa de leite. E ela foi continuando. Então, olha só que angústia que deve ter sido. Ela ficou 4 dias estimulando. Para depois eles liberarem o leite materno. E aí ela estava pronta para ordenhar, né, Bianca? Prontíssima. E muito ansiosa. E deu certo, né? E eu tenho certeza que a gente tem tanto os profissionais de enfermagem na maternidade, até os profissionais que trabalham em UTI neonatal, passam isso por experiência. A gente tem uma evolução muito grande daquele bebê que está em leite materno, daquele que não está.
né? Porque eu gosto de dizer que cesariana veio para salvar na hora de uma intercorrência que o parto normal não venha, né? E o mesmo jeito a fórmula. A fórmula vem quando a gente não tem um leite materno, mas de longe o leite materno ele é muito mais saudável. Ele ajuda demais. E aí quando libera pro bebê ir na mãe, que tem um contato pele a pele, aí a gente já junta ali para estimular ele sair ainda mais da UTI. Então a gente só tem efeitos positivos. E o Ministério da Saúde até compara o leite materno como se fosse a primeira vacina do bebê, né? Porque ela é tão extremamente valiosa. Você pode explicar um pouco mais qual que é a diferença maior, assim, entre o leite materno e a fórmula? A fórmula, a gente brinca que ela é um medicamento. Apesar que a maioria dos profissionais, até vizinhos, amigos, indica, ó, usa tal fórmula. Mas, na verdade, a fórmula ela deve ser prescrita pelo profissional médico. Então, o profissional médico, né, pediatra, é ele que é o profissional habilitado para fazer a prescrição. Então, vamos lá. Se é ele que tem que prescrever, então a gente entende que é como se fosse um medicamento, certo? E ali ele vai ter a questão de nutrição do bebê, só que tudo artificial. Ele não vai conseguir fazer como, por exemplo, uma imunidade, vai transferir toda a imunidade, né, que é uma imunidade passiva, que vem da mãe ali durante o colostro, que é que a gente fala que é o leite ouro, né? Que é o melhor leite, o mais forte que ela vai ter ali. E ele não vai conseguir fazer essa transferência, não vai conseguir fortalecer o sistema imunológico do bebê, não vai ajudar no desenvolvimento. Ele vai ser o quê? Um alimento, com alguns nutrientes, de forma artificial, né? É igual você falar qual que é melhor, eu tomar um whey protein ou eu ir ali comer a fruta, a verdura em si. Claro que a fruta e verdura, o nosso organismo, ele vai conseguir metabolizar de uma forma melhor. Isso não quer dizer que os bebês que ficam em fórmula, né? A gente não pode desmerecer, porque às vezes é a única via de alimento que ele não vai desenvolver e tudo. Porém, os profissionais de saúde, eles precisam ter a maturidade de pensar, né? Peraí, esse bebê tá em fórmula, então é um bebê que eu preciso ter mais cuidado, vou ficar mais de olho para ele não desenvolver infecção, né? Cuida ali com a mãe em relação da parte dos estímulos para que ele desenvolva bem melhor. Então, o leite materno, ele é tudo que um bebê precisa tá ali, pronto. Até questão de temperatura, quantidade de hidratação, né? Bebês não precisam tomar água, olha só. Bebês de fórmula, com o tempo, vai precisar entrar água antes do tempo de introdução alimentar. Até a introdução alimentar, alguns pediatras orientam para entrar um pouquinho mais cedo. Então, a diferença vai ser essa, que o leite materno ele é extremamente completo e a fórmula deixa a desejar, e aí vai ter que entrar com outros atributos para a gente conseguir completar o que o leite materno já tem. Uhum. E a Bianca contou que, né, ela às vezes estava saindo leite ali, só que ela não estava no momento de amamentar. Você pode explicar assim, então ela só pode dar o leite para o bebê quando ele está internado, ele só pode ser retirado em uma sala, no hospital, etc, assim? O que acontece? Quando o médico vai avaliar o recém-nascido, o prematuro, ele vai ver se ele tem condições clínicas para ser alimentado. Então, tá. Pronto, ele foi liberado. Agora, que via? Vai ser por sonda ou ele pode ir até a mãe? Vai depender da condição clínica dele. Agora, para que ela chegue lá na maternidade ou no banco de leite, onde que, né, dependendo da instituição, na instituição que a Bianca estava, não tinha banco de leite, né? Lá não se armazenava leite. Então, era tudo na hora, né? O que ordenhava já ofertava. Então, na hora que ela chega numa sala, onde ela vai estar sendo acolhida por outras mães, porque o acolhimento, a troca de experiência já ajuda, né? Não pode coletar em qualquer frasco, né? Ele precisa ser totalmente limpo, precisa ser desinfectado para oferecer para o bebê, para que ele não haja nenhuma contaminação. Então, vamos lá. Se ela não tem o estímulo e ela não trabalha os fatores que vai contribuir para a produção de leite, tá, que fatores que é esse? Ela precisa estar com o psicológico ok, hidratada, bem nutrida e precisa ter o poderoso, que é o quê? O estímulo. Eu não tenho bebê sugando nela.
Protocolo traz pra gente livre demanda. Mas a gente não tem um bebê de livre demanda pedindo. A gente não tem ninguém de 3 em 3 horas. Então, o que a gente precisa pensar? Eu preciso imitar isso. Eu preciso simular isso de alguma forma. Então, ela precisa fazer todos esses estímulos, todos esses que eu falei em casa, para quando chegar finalmente no dia de ofertar o leite, ela chegar na sala de ordenha e conseguir ordenhar de fato. Senão, ela não vai conseguir. Até a Bianca pode compartilhar com a gente que tinha algumas mães na sala de amamentação que não conseguia, né? Então, assim, eu ficava muito feliz e orgulhosa dela, porque ela era uma das únicas que conseguia oferecer o leite que eles pediam. Eu preciso de tantos ml. Aí ela ia lá e oferecia, até mandava foto, né? Me achando. Olha, tô ostentando o leite. Mas é por conta que tava trabalhando e com uma rede de apoio, né? E a gente não pode desmerecer também o esposo dela, porque todo momento ele era como se ele tivesse peito e estivesse amamentando também. Porque ele estava ali de forma positiva, acreditando em minuciosas coisas. Nossa, às vezes o pessoal me questiona assim: será que assistir um filme vai influenciar? Vai, porque vai te estimular a ter prazer. Você tá passando por um momento de estresse e eu preciso que esse estresse diminua, né? Até a Bianca pode até compartilhar com a gente como é que foi lá na sala, as angústias das outras e você, como que você se sentia na hora ali das ordenhas. A primeira ordenha foi inesquecível. Até tive uma pequena frustração porque eu baguncei o horário. Eles sempre falam pra gente chegar 1 hora antes. E quando eu cheguei, já tinha passado a hora. Então, a primeira ordenha que eles autorizaram mesmo, eu não pude. Eu fiquei muito chateada. Chorei, o Leandro, calma. Daqui 2 horas você pode ordenhar de novo. E aí, eu cheguei lá e a Geisa do lactário. Tem que falar o nome dela porque ela foi fundamental lá pra mim. Enfermeira também. Ela me explicou tudo. Igual a Laura disse. É uma higiene gigantesca. O protocolo de higiene na sala de ordenha é muito grande. E ela me orientou. Ela falou: Bianca, você coloca o capote. A sua roupa não pode ter contato de jeito nenhum com a sua mama. Você limpa com esse gás e com água. Não lembro o nome da água. Seca bonitinho. Aí você começa a ordenhar. E sempre que eu ordenhava, que eu terminava, entregava para ela o leite, aquela máquina de ordenha minha, outra menina pegava, subia e esterilizava para novamente eu usar ela. Então eu achava assim fantástico aquilo. E igual a Laura disse, outras mães, eu acho muito legal. Tinha um relógio que a gente sempre fica olhando ali. Nossa, tá faltando tantos minutos que eu já tenho que terminar, entregar aquela ml do meu filho. Mas tinha uma mãe na minha frente, a gente ficava conversando. Quando a gente via, já tinha enchido o potinho. E aquilo eu ficava muito feliz, sabe? É muito bom. Uma mãe ali com a gente conversando. E a assistência que eu tive também de outras enfermeiras lá. Às vezes eu tava um pouco mais triste. Aí ela falava: Bianca, eu vou pegar o seu por último. Eu, nossa, obrigada. Então sempre... E outra coisa que eu achava muito fantástica, que eu acho que é mais ordenhando que dá pra perceber, a Laura me ensinou, falou: Bianca, primeiro o seu leite vai sair bem transparentezinho, que é a hidratação. Aí depois ele vai começar a escurecer, ficar mais escuro, que é a nutrição. E depois é a gordura. E eu via todos esses passos na maquininha de ordenha. Uma vez eu entreguei pra menina do lactário, ela: Bianca, que é esse aqui? Aí eu olhei, era gordura. Eu, gente, tá talhando o meu leite já. E assim, gente, eu achei muito maravilhoso essa fase. Claro, tem uns momentos tristes, né? Mas foi uma experiência muito, muito boa, assim. Eu gostei dessa parte. E igual a Laura disse, quando a gente chega, eu não parava de ordenhar. Principalmente quando ele não estava mamando ainda. Eu chegava em casa cansada, eu ordenhava de 3 em 3 horas. Às vezes eu chegava assim: Leandro, ele não ordenha. Eu levava lá pra mim na cama e ordenhava, muito cansada. E no outro dia sempre tinha mais e mais. O que, assim, eu achava muito incrível é que, por exemplo, hoje foi 8 ml.
Amanhã eu duplicava. Eu não precisava ficar ansiosa. Naturalmente, por eu ter ordenhado o dia inteiro, de 2 em 2 horas, no outro dia eu conseguia direitinho. Sempre era assim. No começo, às vezes até sobrava, mas na última ordenha à noite, faltava um pouquinho e eu ficava assim, mas no finalzinho do tempo dava certo. Mas era muito legal. Naturalmente, o meu leite ia aumentando e sempre dava certo do tanto que eles pediam pro Samuel. Você pode contar, assim, como que era a sua rotina? Porque você tinha que estar o tempo inteiro meio que pensando nisso, de certa forma, né? Então, como que era, assim? Eu chegava lá às 8, chegava lá e já entrava pra sala de ordenha, 1 hora de ordenha. Tirava o leite, entregava pra moça do lactário e ela ia levar. Quando já tava no leito dele, ela me chamava. Bianca, pode ir lá ofertar pro Samuel. Aí eu colocava na sonda, esperava bonitinho e a gente alugou uma kitnet lá perto, que era onde a gente descansava, comia, tirava um cochilinho. E aí a gente ia pra essa kitnet, esperava dar a hora novamente e voltava. Era um zigue-zague. O dia inteiro isso. E eu comia bastante. Ela a hora falou, tem que comer muito, beber muita água. E aí eu fazia era isso, o dia inteiro, das 8 às 8 em função de ordenha. Sempre assim. E eu fiquei curiosa, você pode contar pra gente, assim, o que você fazia? Porque a doutora Laura falou que você precisava ficar tranquila, assim. Eu fico imaginando que devia ser uma ansiedade. Então, assim, o que você fazia pra você se sentir melhor, assim, sabe? Desde coisinhas pequenas. Comi um tabletinho de chocolate. Olha, eu vou dizer pra você que eu não fiz tanta coisa assim, não. Foi Deus mesmo. Foi, assim, surreal. Hoje eu falo, gente, será que eu conseguiria essa rotina? Hoje eu vejo foto do Samuel entubado, eu falo, como? Eu chegava lá, eu não via os aparelhos, eu via ele. Então, assim, foi Deus o tempo todo que me deu essa felicidade. Eu conseguia ter alta astral naquela época, eu não sei como. Então, mas assim, às vezes eu chegava em casa, eu comia uma coisa diferente. A minha mãe veio do Tocantins pra cuidar de mim, então, comida de mãe, né? Aí mãe, faz isso, a gente ia lá e buscava. Então, a gente sempre jantava a comida da minha mãe. O Leandro comprava coisas aleatórias pra mim também, muito bolinho, muito suco de uva, que a gente troca muita experiência lá, né? Tudo que as meninas falavam, eu falava assim, nossa, eu vou fazer isso então. Tinha uma lá, a Tamires. Gente, eu achava ela encantadora. Eu era pontualmente, Bianca, 8 horas. Eu ainda entrava correndo, porque eu tinha medo de não dar tempo de eu completar o leite que eles pediam. A Tamires, ela tinha tanto leite que ela esperava. Quando faltava uns 10 minutinhos, ela chegava, ordenhava muito e pronto. Eu falava, gente, tá aí meu sonho. Mas é isso, eu não... Comida. O Leandro foi, assim, fundamental pra mim também. Ele sempre acreditou. Sempre. Eu tenho até uma foto que ele tirou de mim, que eu saí da sala de ordenha, a última ordenha, que é sempre a que a gente tem menos leite. Eu saí assim, mostrei pra ele, olha, Leandro, e ele tirou uma foto. Ele sempre tava assim, ele sempre acreditou em mim. Eu acho que o Leandro, Deus, a Laura, tudo foi fundamental pra eu ter conseguido. E Laura, porque assim, a família, ela é uma rede de apoio imensa, mas você pode falar também o papel dos enfermeiros, né, dos profissionais da enfermagem, como essa rede de apoio? Bom, primeiro de tudo, a gente precisa aprender a escutar melhor os pacientes. Então, a gente precisa escutar quais são os medos, quais são as dores e dar o primeiro acolhimento possível, né? Então, quando a gente escuta as nossas pacientes, a gente entende qual leão que ela está enfrentando. E aí a gente vai trazer, de acordo com o nosso conhecimento, porque assim, nós jamais vamos conseguir dar um abraço em algum paciente e ela vai sentir o mesmo prazer que ela sente quando o esposo ou a mãe abraça. Porque é uma pessoa desconhecida. Certo? E às vezes a gente fala, nossa, eu te entendo. E às vezes a pessoa vai pensar, entende por que você nunca passou por isso? Você não é minha familiar.
Então, é importante a gente ter um pouco de compaixão. Então, ali, só do fato de eu escutar, né, todos os profissionais, isso não é somente para as consultoras em amamentação, aquelas que atendem a domicílio, porque nem sempre a gente tem profissionais que vai conseguir ir atrás desse serviço. Mas os profissionais da maternidade, da UTI, é importante a gente pensar nisso, né? É uma mãe que está separada do seu bebê. É como se tivesse um pedaço dela, né? Ali foi arrancado dela à força, porque ela não queria isso. Então, a gente precisa ter compaixão, deixar a mãe ver. A mãe quer cantar, deixa cantar. A mãe quer levar alguma coisa, alguma fotinha, quer fazer chamada de vídeo. Então, tudo que a gente puder mostrar para ela, eu entendo a sua dor, isso vale de forma positiva. E aí, o outro lado a gente traz aí agora sim, trazer toda a parte científica, nosso conhecimento científico, mostrando na prática, numa linguagem simples, que é possível e ela vai conseguir. E não colocar dificuldade demais, né? Às vezes a gente encontra alguns profissionais que ele acaba colocando muita dificuldade. Não dá certo da fórmula logo. Não, isso aí é dificultoso demais. E às vezes a gente acaba pecando e contando experiências nossas negativas. A gente precisa contar experiências positivas. Mostrar segurança no atendimento, confiança no que você está orientando. E porque na hora que o mundo estiver caindo e tudo estiver dando errado, a gente precisa de pelo menos um profissional que fala assim, não, mas se preocupa não, vai dar certo. É assim mesmo. Daqui a pouquinho vai melhorar. Você vai ver que no outro dia a gente vai ter uma quantidade maior de leite. Então, essa esperança, eu creio que ajuda demais todas as pessoas que estão passando por isso. Porque aí ele pensa, poxa, meu marido tá do meu lado, minha mãe tá do meu lado. Aí eu tenho uma profissional que não é minha parente e ela também tá do meu lado, tá ali positiva. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado até com o que a gente fala. Porque a referência do paciente somos nós. Porque a gente tem da parte do conhecimento, a gente tem as nossas experiências com outros pacientes. Então isso, se a gente tá ali de forma desacreditada, é como se fosse bater o martelo, né? O veredito, não vai dar certo, nem a profissional tá acreditando. Então, a compaixão, primeiro de tudo, e sempre mostrar com segurança que você domina aquilo, você sabe daquela assistência, você já viu vários resultados, você sabe que tem altos e baixos e não desesperar jamais. Para que dê certo no final, sim, né? E você pode contar também, Bianca, assim, como que foi os profissionais de enfermagem que estiveram, assim, com você e como que foi importante esse apoio da doutora Lauara também, enfim, de outros profissionais? A Lauara, ela me atendeu, igual ela disse, eu ainda estava grávida ainda. Ela me apresentou, me explicou tudo e eu falei, nossa, Leandra, acho que vai dar certo. E quando o Samuel nasceu, assim que eu cheguei em casa, se não me engano, 2 dias depois, né? No segundo dia. A Laura já foi lá em casa e falou, agora vamos trabalhar para você conseguir produzir leite. E na UTI foram as meninas lá, sempre as que cuidavam do Samuel, tanto as que ficavam na sala de ordenha. Muito carinho, eu vi muito carinho e empatia na UTI. E eu acho que isso foi fundamental. Tudo, até os desenhos das paredes influenciavam, você acredita? Uns desenhos bonitos, tinham frases. Na sala de ordenha tinham frases te ensinando como fazer. E como é que eu vou dizer? A alegria de todo mundo lá. Todo mundo sabe o que você tá passando. Mas ninguém... Por mais que as pessoas deixam as dificuldades dela, algum problema em casa, lá eles estão te ajudando. Então sempre as meninas, o pessoal da enfermagem foram fundamentais para eu conseguir amamentar, com certeza. Os técnicos de enfermagem também. Exato, ajudam demais. muitos. Estão ali em contato direto, ali com o paciente na hora da ordenha. Sim, uma das meninas lá também que me ajudava, ela que me ensinou.
a colocar a seringa na sonda e depois limpar a sonda, tudo. Ela me ensinou para eu participar. Tinha vezes que ela até falava, Bianca, agora eu vou olhar. E me olhava lá. No final me ensinaram a dar banho nele. Então, assim, é um mix de muito aprendizado, muito carinho. Com certeza, assim, eu não sei se eu teria conseguido sem as meninas da enfermagem, as enfermeiras, as técnicas. Você sentiu ali, por mais que ele não esteja lá em casa, mas eu estou aqui cuidando dele. Sim, eu que exato. estou alimentando, eu que estou oferecendo o alimento. Exatamente. Estou dando banho. Uhum. O banho foi só no finalzinho, mas mesmo assim, o Leandro até brinca, fala, ela tava preocupada, Bianca, mas ela não demonstrou isso pra você. Eu cheguei, tava a banheira lá e ela, pode ir, eu pensei, aí eu peguei o Samuel no leito, eu falei, nossa senhora, ele vai escorregar, não vai receber alta essa semana, porque eu vou bater a cabeça dele aqui. E aí o Leandro disse que ela ficava cuidando das coisas assim, mas ficava olhando, né? E eu consegui. Mas assim, eu lembro até hoje, o primeiro dia que eu pude pegar o Samuel nos braços e amamentar. Foi muito bom. Quando eu olhei, tava todas elas lá olhando, porque o caso do Samuel foi muito grave. As sequelas dele, as meninas Salve Bianca, me preparavam já, mas eu tava, igual eu disse, eu tava com Deus, assim. Eu não tinha medo do futuro, eu tava ali vivendo aquilo. E quando o Samuel conseguiu sugar, as meninas falaram, gente, o Samuel tá mamando, não acredito. E aí a doutora até brincava, falava, Bianca, só falta ele mamar direitinho, sem oscilar nada. E eu falei, bora, Samuel. E as meninas sempre com paciência ali, me ajudando. Eu sou muito grata a todas as meninas da enfermagem. Nossa, foi fundamental. E antes da gente continuar, eu quero só lembrar vocês que se você ainda não segue a gente no nosso Instagram, entra aqui no nosso perfil e segue. Esse é o nosso primeiro episódio do podcast do Corém, que a gente tem uma grande pretensão de continuar a trazer novos assuntos para vocês. E relembrar também que o chat está aberto, então se vocês tiverem alguma dúvida ou algum comentário para fazer, podem colocar aqui. Somos todas abertas a perguntas e a comentários. E, doutora Lauara, a Bianca compartilhou sobre esse finalzinho. Você pode falar também sobre como assim, a importância, né, do bebê, pro bebê e pra mãe, de amamentar no peito mesmo, assim, e essa conexão e esse vínculo? Quando o bebê consegue finalmente ter esse contato, daí a gente tem aquele contato pele a pele e aumenta também o vínculo entre mãe e filho, né? A troca de olhares, eu acho que ali é o momento que a gente dá para perceber no olhar das pacientes, é o momento ali que ela se encontra, né? E ela fala, uau, como eu sou poderosa. e o bebê sente também a mãe, né? Eu sempre falo que bebês, eles aprendem em questão de padrões repetitivos, né? Até questão de horário de dormir, horário de se alimentar. Mas o leite materno, ele não é somente alimento. A gente estava até comentando isso lá fora, né? Ele não é só o alimento, ele é tudo para o bebê, na verdade. Então, além dessa parte toda imunológica, de desenvolvimento, ele é um bate-papo, ele é um aconchego. Então, ali na troca de olhares, ele tá contando tudo com os olhares. E o olhar de um bebê fala muito. Então, é ali onde que ela consegue sentir que de fato é mãe, de fato tem um papel importante. Eu até sempre oriento que é até interessante a mãe escolher um cuidado do bebê para ser exclusivo do pai. Porque ele se sente incluído, fala, isso aqui só eu que faço com meu filho, ninguém mais. Porque a mãe tem aquele momento, né? E ali a troca de olhares. E também quando ele vem pro peito, a gente não pode esquecer de falar da parte de desenvolvimento dos músculos em volta da boca, né? Os músculos faciais ajudam demais, né? Todo bebê, se a gente, né, falando uma linguagem mais simples, todo bebê, ele tem a parte mais retraída. E quando ele vai amamentar, ele consegue igualar, né? Quando a gente repara, o nosso queixo sempre é igualado, né? Então, ele vai ajudar a desenvolver até isso e prepara ele até para introdução alimentar, né? Então, além da parte de desenvolvimento, o bebê, ele tá desenvolvendo a sua parte
afetiva, emocional, controles emocionais, porque o bebê ele está aprendendo até a hora de amamentar, esperar um pouco, a mãe se organizar, porque a gente precisa primeiro se organizar para depois o bebê vir, e não vir colocando ele de qualquer jeito. Por isso que a gente tem, né, casos de fissura, que aí já é outro assunto. Então, o bebê ele consegue receber todos esses benefícios num momento só. E também ajuda a mãe, né? Que aí daí ela tá ajudando a evoluir todas as suas modificações que teve até mesmo do útero, que quando ela está amamentando vai produzir um hormônio que vai ajudar o útero a evoluir, fazer o globinho de segurança, que é o termo que se usava antigamente, mais comum, para que ela consiga se recuperar, né, durante todo esse puerpério. E Bianca, assim, o que você, se você pudesse, você do passado, que não estava passando por tudo isso, e você de agora, assim, se você pudesse conversar com você mesma, o que você falaria, assim? Nossa. Vou falar, como que você conseguiu? Com certeza. Eu sinto ao meu redor que muitas pessoas ficam impressionadas, assim, que falam, gente, porque é muito, eu já ouvi muito que bebês de UTI, a mãe tem muita dificuldade, muitas mães não produzem leite, e eu acho que, assim, o principal motivo é o psicológico, igual a Laura disse. Mas eu fui muito ajudada, então eu passei por isso, modéstia à parte, com muita facilidade. A amamentação com o meu filho na UTI não foi nenhum problema, eu não tive dificuldade. Até na ordenha mesmo, a Laura me ensinou para eu não me machucar, porque a maquininha de ordenha machuca dependendo de como você usa, né? E isso também influencia até na produção de leite. Tem maquininhas que não sugam tão bem ou sugam demais, tem muito barulho, é silenciosa, e tudo isso influencia. Mas assim, te respondendo melhor, como que eu consegui? E a gente não pode deixar de esquecer que Samuel já tem 1 ano e... 1 ano e 1 mês. E amamenta até hoje. No peito. No peito. Eu consigo dar em livre demanda para ele. Agora ele come também, né? Mas ele amamenta. Aí a gente consegue ver na prática que é possível oferecer o leite materno enquanto que o seu filho está lá internado. E quando ele finalmente ganha alta o leite materno, ele ainda continua e no peito. Então, basta acreditar. Sim. Né? Trabalhar a parte do psicológico e todas as orientações para conseguir que ele amamente e desenvolva, né? Porque o Samuel, ele tá desenvolvendo mais do que o esperado. Sim. Vou me atrever e falar as angústias que prepararam a Bianca para ter o bebê, né? Que gera angústia, que seu filho Sim. vai ficar assim, assim, assim. Nada aconteceu, foi tudo ao contrário. Tudo. A UTI, os dias dele na UTI foram bem menores do que o que eles pensavam, né? Eu até brincava com a minha comadre. Eles não sabem o tanto que a nossa família reza. Mas foi igual a Laura disse no começo. Eu tenho certeza que ele ter recebido o meu leite durante todo esse tempo foi fundamental para a recuperação dele. O Samuel, ele não perdeu peso hora nenhuma. E ele ficou no início com 0. Eles falam que é dieta 0, né? Lá depois que foi para parenteral. E ele nunca perdeu peso. Porque eu acho que eram 3 ordenhas só que o Samuel tomava fórmula, que eu ia para casa. De madrugada? Exato. Mas durante todo o dia, das 8 às 8, era meu leite. E eu acho que isso colaborou muito com a recuperação dele. Eu sou muito grata. Sim, quando a gente conversa com colegas de outras profissões, eles relatam. Tanto neuropediatra quanto pediatra fala que, olha, tem muita criança que, se não tivesse recebido leite materno, não teria evoluído tão bem.
né? No congresso que eu participei em junho, eles trouxeram uma coisa bem interessante. Até foi um odontólogo. Ele estava falando dessa parte de desenvolvimento toda da parte da boquinha. E aí ele contou uma experiência que o filho dele foi para UTI. E ele apoiou, estimulou, apesar que outros profissionais não tinham tanto esse apoio. Foi alguns anos atrás, que ainda as pessoas não conheciam tão bem sobre o aleitamento materno, né? Não estudavam tanto sobre isso. E aí os médicos falaram para ele que se não fosse o leite materno, o filho dele não estaria vivo. Então olha só o tanto que realmente é importante. Provado assim, não só na literatura, mas nas evidências, nas experiências, né, e relatos que todos os pacientes vêm contando pra gente. Muito legal. Olha, gente, a gente teve um comentário aqui que falou que ela tá assistindo com o bebê dela junto. Então, nós temos espectadores bebezinhos também. E aí, a gente recebeu também falando que o seu relato foi muito lindo, Bianca. Obrigada. Só um momentinho. E aí, outra pessoa também elogiou o seu relato. Obrigada. Então, é realmente bem emocionante. E vocês têm mais alguma coisa para acrescentar, para falar para as pessoas que estão assistindo a gente? Pode ser você. Bom, vamos fazer assim. Eu vou finalizar com um conselho para os profissionais de enfermagem. O mundo do aleitamento materno é maravilhoso. Sou suspeita a falar, né? Sou enfermeira especialista em neonatologia e pediatria e aleitamento materno. Mas tenho compaixão das pacientes, oriento, tenho firmeza, segurança do que vocês estão orientando e jamais desacredita. Porque a gente tem vários relatos, a gente tem a Bianca aqui ao vivo mostrando que realmente é possível. E aquele instinto de todo profissional de saúde também, ele é muito válido, né? Nossa, eu tô ali com uma vontade de hoje eu vou conversar com ela, hoje eu vou enviar uma música. Então, tudo isso vale pra gente ajudar na parte do psicológico e atingir o nosso objetivo, que é o quê? Crescimento e desenvolvimento infantil presente, né? De acordo com o esperado de cada idade. E Bianca, qual o conselho que você dá para as mães que estão passando por esse momento ou até mesmo porventura podem vir passar, né? Infelizmente. O meu maior conselho é perseverança. Tenham fé que você vai produzir leite. Toda mãe produz leite e o leite que o seu filho precisa. E acreditam na pessoa que está te acompanhando, na sua enfermeira. Olha, fala, faça isso, ordenha de tanto em tanto, coma isso. Se você seguir a risca, dá certo. Escute o profissional que está te acompanhando. Eu acho que esse é o segredo, né? Ter muita força de vontade. Deixa eu tentar. Eu sei que o emocional abala muito a gente, mas tentem pensar: nossa, se eu produzir muito leite, meu filho vai sair logo, meu filho vai ficar bem, vai ficar saudável. Então isso ajuda muito, te dá, como que eu vou dizer, te anima, é animador. No final, tudo dá certo. E paciência, né? Passo de cada vez, vai evoluindo a cada dia que passa e não vai ser uma evolução do dia pra noite. Exato. Ela é lenta, mas ela acontece. E é sempre assim, no começo da ordenha na sala, todo mundo tem pouquinho leite. Não ficar assim, nossa, fulano ali tá saindo muito leite e eu nada, mas você não sabe há quantos dias que ela tá ali. No final, quando o Samuel tava para sair já, eu produzia muito leite, no começo não. Então, acreditar no processo. Sempre como é que vai? Em ordem crescente. Seu leite começa pouquinho, e se ele tá pouquinho, é porque seu filho precisa de pouco. Vai sempre de acordo com a necessidade do seu filho. Então, ter fé e confiar no profissional que te acompanha, que tudo dá certo. Aqui nós tivemos mais comentários também, falando como é importante o papel da enfermagem. Parabéns, doutora Lauara. Obrigada. E que a Bianca, você é uma mulher muito forte.
e que para nós mães é muito gratificante saber que você é capaz de alimentar o seu filho. Deus é maravilhoso. Obrigada, é mesmo. Maravilha. Bom, então muito obrigada, doutora Lauara e Bianca, né, por estarem aqui com a gente hoje, por todo esse aprendizado que vocês trouxeram. E obrigada a você, espectador, também, que nos acompanhou até aqui. Esse foi o primeiro podcast do Corém Goiás. Se vocês tiverem sugestões de próximos episódios e temas, pode mandar pra gente no nosso direct. Lembrando mais uma vez que se você não segue a gente ainda, siga, porque aqui a gente fala sobre coisas extremamente importantes para todos os profissionais da enfermagem. E vocês ficam por dentro de tudo e até uma próxima.